Sou o professor Alan Simas de Geografia e mais uma vez estou aqui para apresentar uma videoaula para vocês. Como vocês podem observar aqui no slide de apresentação, essa videoaula está inserida na sequência didática 7, que são os agentes e formas do relevo, e ela é a aula 30. E os objetos do conhecimento que nós vamos abordar são as unidades do relevo terrestre. Como já é comum, já é praxe nas minhas aulas, eu sempre, antes de iniciar a abordagem do conteúdo, passo um pequeno vídeo ilustrativo que ajuda muito a compreensão do conteúdo. Então vamos a ele? O relevo é muito importante para a ocupação humana. Conhecer suas formas permite melhor planejamento da ocupação do espaço. Podemos conhecer áreas que oferecem riscos à moradia, como as encostas ou lugares sujeitos à enchente. Também é possível planejar a construção de uma rodovia e de fortificações, que antigamente ficavam em lugares elevados, permitindo uma melhor visão panorâmica e dificultando o acesso dos inimigos. Definimos relevo como o conjunto das formas da superfície terrestre, construído por processos dinâmicos e contínuos. Ele é fruto da atuação concomitante dos agentes internos, que criam as formas, e dos agentes externos, que esculpem e modelam a superfície do planeta. As formas mais conhecidas do relevo são as cadeias de montanha, as depressões, as planícies e os planaltos. As cadeias de montanha são as maiores elevações da superfície terrestre. Geologicamente, sua formação é recente, possuindo entre 40 e 80 milhões de anos, fator que destaca o pouco desgaste erosivo ao longo do tempo. As cadeias de montanhas têm origem no choque de placas tectônicas, que resulta em dobramento da crosta terrestre na borda de uma delas. As principais características das montanhas são suas encostas íngremes, seus picos pontiagudos e a formação de neve em seus topos devido à altitude elevada. Entre as cordilheiras mais famosas podemos apontar a dos Andes, na América do Sul, a das Montanhas Rochosas, na América do Norte, e a do Himalaia, no sul da Ásia, onde fica o Monte Everest, ponto mais elevado do planeta com quase 9.000 metros de altitude. As depressões são áreas mais baixas do que os terrenos que a contornam. Eu costumo compará-la às pistas de skate. A depressão pode ser absoluta quando sua altitude está abaixo do nível do mar, como o famoso Mar Morto, entre Israel e a Jordânia. Ou relativa, que é o terreno mais baixo do que o entorno, porém acima do nível do mar. As planícies são áreas relativamente planas, formadas por sedimentação. Sua forma aplainada e o acúmulo de sedimentos vindo das partes mais altas por milhões de anos a torna fértil e de fácil locomoção, o que estimulou sua ocupação ao longo da história. Os planaltos são terrenos extensos, acidentados e relativamente elevados, pois possuem altitude maior do que os circundam. Assim como as planícies, eles são de formação antiga, fato evidenciado pelo intenso desgaste erosivo que lhe deu formas diversas, como as serras, os morros, as colinas e as chapadas. Ela é subdividida em plataforma continental, que margeia os continentes, e talude continental, parte de elevada declividade onde a crosta continental termina. A dorsal oceânica são cadeias de montanhas e se formam em locais onde as placas tectônicas se separam. As bacias oceânicas são locais de extensão relativamente planas e se resumem ao leito oceânico. As fossas submarinas, por sua vez, são as áreas mais profundas do oceano e se formam nas regiões de subducção, onde placas tectônicas se chocam. Continuidade ao conteúdo da aula de hoje. Esse conteúdo, no livro didático, o livro que vocês usam, ele se encontra entre as páginas 139 e 141, ok? São as unidades do relevo. Nós vamos ver aqui
Primeira definição, né? Definição de relevo. O relevo é o conjunto das variadas formas da litosfera. Litosfera ou crosta terrestre, como a gente já conhece, né? Como vales, baías, planícies e as depressões, que apresentam áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Na superfície terrestre, existem 4 principais unidades de relevo. É nessas que nós vamos dar o enfoque, nessas 4 principais, que são as montanhas, as depressões, os planaltos e planícies. Aqui nós temos um slide que nos mostra uma imagem, né, dos principais tipos de relevo que ocorrem na litosfera. Então nós temos aqui, ó, uma montanha, você vê que ela se destaca pela altitude. Uma cordilheira que está aqui atrás, ó, que é um conjunto de montanhas. Conjunto de montanhas é cordilheira. Então cordilheira é quando você tem a ocorrência de várias montanhas próximas umas das outras, né? Então o coletivo de montanha é cordilheira. Uma serra, que é bem mais baixa do que uma cordilheira. Uma serra, na verdade, ela é um tipo de planalto, né? O planalto, a depressão, tudo isso aqui, ó, essa parte baixa, que inclui esse rio que passa aqui, essa parte mais baixa que as áreas vizinhas é a depressão. O centro da depressão forma esse vale fluvial que vocês estão vendo aqui. Planície é a parte plana e de baixa altitude também, aqui, ó, as margens do rio. E temos uma colina, que é uma pequena elevação que geralmente se destaca no meio de uma planície, tá? Então temos aqui as formas mais comuns de relevo que nós costumamos encontrar: montanha, cordilheira, serra, vale, colina, planície, depressão, que é toda essa área rebaixada, e o planalto, que é um pouco mais elevado do que a planície, ok? Vamos então para o próximo slide. As unidades do relevo. As montanhas, elas são elevações do terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores à das regiões vizinhas. Então, se você está numa montanha, ela é a parte mais alta do que as áreas que estão em torno dela, que a gente chama de regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas e que se destacam no relevo mundial são o Himalaia na Ásia, os Andes na América do Sul, os Alpes na Europa e as montanhas rochosas na América do Norte, né? E essas cadeias montanhosas têm origem no encontro de placas tectônicas, onde uma placa se encontra com a outra, uma entra por baixo da outra, levantando, soerguendo, e nesse soerguimento surgem essas cadeias de montanhas que nós estamos aí, tá? Elas são as mais elevadas cadeias de montanhas do planeta e são chamadas de montanhas típicas ou terciárias. Por que terciárias? Porque essas montanhas, todas elas que nós citamos aqui, se formaram no início da era terciária, né? No início da era terciária é quando surgiram aí essas montanhas que nós citamos aqui, como o Himalaia, os Andes, os Alpes, as montanhas rochosas, e entre 40 e 80 milhões de anos atrás. Por isso que elas são chamadas terciárias, se originaram na fase inicial da era geológica terciária. Mas um outro tipo de montanha é aquela resultante da formação de um vulcão, que é denominada montanha vulcânica.
E nós vamos mostrar aqui no próximo slide duas montanhas vulcânicas que são extremamente conhecidas no mundo. O Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, na África, e o Monte Fuji, no Japão. São, inclusive, aparecem, né, em cartões postais da África e do Japão, né? Com certeza o Monte Fuji é a montanha mais famosa do Japão, assim como o Monte Kilimanjaro é a mais famosa lá daquela região montanhosa da África. Aqui nessa figura eu coloquei para vocês observarem essas cadeias de montanhas que nós citamos, a localização delas. Número 1, montanhas rochosas, ó, na parte oeste dos Estados Unidos. A Cordilheira dos Andes, ó, na parte oeste da América do Sul, ok? Os Alpes, o número 3 aqui, ó, no centro-sul da Europa, os Alpes. 4, a cadeia do Atlas, no norte da África. 5, o Himalaia, né, no sul da Ásia, entre a China e a Índia. E 6 aqui, uma cadeia de montanhas da Austrália, conhecida como os Alpes Australianos, ok? Essas são algumas das cadeias de montanhas terciárias mais conhecidas no mundo. Vamos para o outro vídeo. Aliás, desculpa, para o outro slide do vídeo, né? Ó, como eu falei, ó, montanhas vulcânicas, aquelas que se formam pela ação de um vulcão, ó, aqui, ó, essa imagem do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, lá na África. Se observa que ela tem o formato do cone do vulcão, né? É um cone vulcânico. Isso aqui é o Kilimanjaro na África, na Tanzânia. Esse aqui é o Monte Fuji, ó, Monte Fuji no Japão, tá vendo? Como eles são muito altos, o topo dessas montanhas é sempre coberto de gelo, de neve, né? Porque devido à altitude a temperatura é muito baixa e o gelo é permanente, tanto no Monte Fuji quanto no Kilimanjaro, ok? Então aqui são exemplos de montanhas vulcânicas. Vocês reparam que elas aparecem de forma isolada no relevo, diferente das cadeias de montanhas que se estendem por diversos quilômetros e vários picos montanhosos, uns próximos dos outros. As montanhas vulcânicas são isoladas, ok? E resultam da atividade de um vulcão, ok? As depressões são áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas. Então, toda a depressão ela é a parte mais baixa de um conjunto de relevo. Na maioria das vezes, a depressão ela tem água, ou é um rio, ou é um lago, porque como ela é a parte mais baixa, quando chove, a água escorre sempre para a parte mais baixa, que é a depressão. A não ser em regiões áridas e semiáridas, onde não chove, nas demais uma depressão sempre tem água. Elas podem ser absolutas quando estão abaixo do nível do mar, como é o caso do Mar Morto, entre Israel e Jordânia, que é a mais profunda depressão absoluta e que está a 395 metros abaixo do nível médio do mar, que lá é o Mar Mediterrâneo. Mas elas também podem ser depressões relativas, quando estão abaixo das áreas vizinhas, mas acima do nível do mar. Aqui nós temos um exemplo da depressão absoluta. Você tem aqui o nível do mar e você observa que essa depressão está abaixo do nível do mar. Ó. Essa é uma depressão absoluta, abaixo do nível do mar. E a depressão relativa? Vejam aqui, ó. Você tem uma depressão, que é a parte mais baixa do que o relevo em torno dela, mas está acima do nível do mar. Essa é uma depressão relativa, ok? Então vamos em frente. Os planaltos, também chamados de platôs, são áreas em geral mais altas do que as áreas vizinhas. Enquanto a depressão é a parte mais baixa do que as áreas vizinhas, o planalto é mais alto do que as áreas vizinhas. E eles têm uma característica de terem topos relativamente planos ou arredondados. No Brasil, os planaltos
aparecem dessas três formas aqui, ó, em forma de serras, de chapadas e morros. E o seu processo de erosão é maior do que o de acúmulo de sedimentos. Então o Planalto ele sempre está perdendo mais sedimentos do que ganhando, ok? Vamos ver aqui, ó, a imagem de um morro. Repara que os morros eles não são levemente ondulados. Uma serra ela já é bem mais acidentada, né? Tem paredões abruptos aqui, isso é uma serra. E uma chapada ela tem o topo plano, ó. Topo bem planinho. Isso aqui é um exemplo de planalto em forma de chapada, planalto em forma de morro e planalto em forma de serra, ok? Vamos em frente. As planícies são áreas geralmente baixas e planas e com grande acúmulo de sedimentos, porque como ela é a parte mais baixa, todos os sedimentos que são carregados pelo vento ou pela água da chuva, eles vão ficar depositados na parte mais baixa, que é a planície. Então ela tem acúmulo de sedimentos. Elas costumam se situar próximo a planaltos e montanhas, áreas onde predomina a erosão. Elas podem ter várias origens, como vales fluviais, sedimentos trazidos pelos ventos e pelas geleiras, e até pelo assoreamento de lagos, né? O assoreamento é quando o lago ele fica soterrado por sedimentos, ele desaparece, ali forma-se uma planície, ok? Coloquei como uma imagem aqui uma planície típica, né? Plana, né? E de baixa altitude. Geralmente as planícies não ultrapassam os 100 metros de altitude em relação ao nível do mar, ok? Vamos em frente. Agora nós vamos para os nossos exercícios de fixação, que eles são muito importantes, porque é uma forma de você fixar esse conteúdo que eu estou acabando de mostrar para vocês. Então vamos ver aqui. As montanhas típicas ou terciárias têm origem no encontro de placas tectônicas. Já as montanhas vulcânicas, são resultantes da formação de vulcões. 2. As depressões são áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas. Elas são absolutas quando estão abaixo do nível do mar, ou relativas quando estão acima do nível do mar. Vamos ver aqui os planaltos, também chamados de platôs, são áreas em geral mais altas do que as áreas vizinhas, com topos, a parte de cima, relativamente planos ou arredondados. Vamos para o número 4. As planícies são áreas geralmente baixas e planas. A planície raramente está muito acima de 100 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então ela é baixa e plana e com grande acúmulo de sedimentos. Elas costumam se situar próximo a planaltos e montanhas. Agora vamos uma forma de exercício de fixação em forma de perguntas e respostas. Como é chamado o conjunto das variadas formas da litosfera? Como é que é chamado? É chamado de relevo. Como são chamadas as montanhas típicas? Elas são chamadas terciárias, porque elas surgiram no início da era terciária, entre 40 e 80 milhões de anos atrás.
7. Como é chamada a montanha resultante de um vulcão? Ela é chamada de montanha vulcânica. 8. Quais são os dois tipos de depressão que existem? Elas são absolutas e relativas, ok? As absolutas quando estão abaixo do nível do mar e as relativas quando estão acima do nível do mar. Aí, que outro nome recebem os planaltos? Os planaltos recebem um outro nome que são chamados de platôs. Agora, que relevo tem áreas baixas com muitos sedimentos, baixas e planas com muitos sedimentos? São as planícies. O relevo de planície é o que se caracteriza por áreas baixas, planas e com muitos sedimentos. Agora vamos para o nosso exercício de numerar coluna. Eu tenho aqui 8 afirmativas na coluna 2 e na coluna 1 eu tenho palavras que estão relacionadas com essas afirmativas da coluna 2. Vamos ver aqui então planaltos. Qual a relação de planaltos com a coluna 2? 5 planaltos, está aqui 5, ó. Tem topos planos ou arredondados, ok? Mar Morto, qual a relação dele com a coluna 2? É o número 8 da coluna 2. Mar Morto, 8, é a mais profunda depressão absoluta, localizado entre Israel e Jordânia no Oriente Médio. Vamos ver aqui, ó, as montanhas terciárias. Qual o número delas? Número 1. Elas ocorrem no encontro de placas tectônicas, né? São as montanhas terciárias, as mais altas do mundo, ou montanhas típicas, ocorrem no encontro de placas tectônicas. Então é número 1. Himalaia. Número 7. Número 7 é uma cadeia de montanhas terciárias, né? O Himalaia, os Alpes, as Rochosas, é uma cadeia de montanhas terciária, né? Então tá certo, número 7. Montanhas vulcânicas, número 2, são resultantes de vulcões. Depressão absoluta, número 4. 4, elas estão acima do nível do mar. Relevo é o número 6. 6, conjunto das várias formas da litosfera. É o que nós chamamos de relevo. A depressão relativa é o número 3. Vamos ver aqui o 3. Elas estão abaixo do nível do mar. Ok? Abaixo do nível do mar. Então aí nós completamos